Dívida caduca depois de 5 anos? Vou ser processado? Tô perdido? O que é que eu faço? Para responder essas e outras perguntas, eu trouxe aqui no canal meu amigo advogado e sociólogo Pedro Saliba, do canal Posso Processar, para responder todas as nossas dúvidas que aparecem aqui nos nossos comentários. E tudo isso logo depois. Muito obrigado por você estar aqui no canal com a gente, respondendo as dúvidas do pessoal sobre dívidas. E cara, se apresenta aí, manda teu salve, como é que é esse negócio aí do Posso Processar? Conta mais. Olá gente, tudo bem? Meu nome é Pedro, eu sou do canal Posso Processar. Primeiro, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui. A gente é um canal que traz informação jurídica de forma simples e prática, então se você tiver alguma dúvida, é só procurar lá, o link vai estar na descrição. E a gente tem alguns vídeos sobre direito para negativados, que eu acho que é muito relevante aqui pro canal, tem tudo a ver. Cara, muito, porque essa é a pergunta que brota toda hora, real. Então vamos lá, né? Ao longo desse vídeo vou te fazer algumas perguntas, que peguei até em alguns comentários ou de outras pessoas que eu ouvi. Vamos começar pelo básico. Deixei de pagar uma conta. O que acontece? Então, primeiro você vai estar criando uma dívida, né? Que nem aqui no Juros Baixos sempre explicam. Uma coisa que pode acontecer é colocarem seu nome no SPC ou Serasa. Isso pode acontecer a partir do dia seguinte do vencimento da dívida. Só que normalmente as empresas não fazem isso. Normalmente as empresas esperam uns 30 dias, às vezes até 2 meses. Mas segundo a lei, você tem que ser notificado com 10 dias de antecedência. Então, você deixou de pagar a dívida, 10 dias antes de colocarem o seu nome, você tem que receber uma carta avisando que vão colocar o seu nome no Serasa. Então beleza, recebi a maldita da cartinha lá do SPC ou Serasa, dizendo que tô devendo. E aí a pergunta que tem muito mistério em volta, mas o que afinal de contas pode acontecer de ruim comigo, se eu ficar negativado? Então, a principal coisa que pode acontecer de ruim com você quando você entra no SPC ou no Serasa é porque o seu nome vai ficar sujo na praça. Ou seja, você dificilmente vai conseguir um empréstimo, um financiamento, mas a princípio essa é a pior coisa que pode acontecer com você. Você vai ter limitações para conseguir crédito no mercado. Uma coisa ainda mais bizarra e assustadora, recebi uma carta de protesto. O que é isso? Então, o protesto, ele é um registro público de que alguém está devendo algum dinheiro. Ele é feito em tabelionatos de protesto, que é um tipo específico de cartório. Ele é diferente do SPC e do Serasa. O SPC e Serasa são empresas privadas que protegem as empresas que querem conceder crédito. O protesto, ele é muito parecido, só que o que acontece? Dependendo da legislação, as empresas precisam efetuar o protesto, como no caso de falência. Só que para consumidores comuns, que nem você, geralmente eles fazem isso para te coagir a pagar uma dívida. Então, se você receber uma carta dizendo que vão te protestar e for uma dívida pequena, eu recomendo fortemente que você pague essa dívida, porque se a empresa, de fato, colocar o seu nome em protesto, você vai ter que entrar em contato com o cartório, e às vezes o cartório não é da sua cidade, então você vai ter que telefonar ou então mandar e-mail, e aí você vai ter que pagar a dívida, porque diferente do SPC e Serasa, não tem prazo limite, não é tipo 5 anos no SPC e Serasa. O protesto ele pode ficar para sempre, ele fica até você pagar a dívida. E além de você pagar a dívida, você vai ter que pagar os custos do protesto. Então, se você puder pagar essa dívida, eu recomendo que você pague logo. Se não, você pode criar algum tipo de problema. Então, um cartório um pouco mais chato até do que SPC e Serasa, né? E aí, continuando com essas histórias de receber cartinhas bizarras, recebi uma cobrança de uma empresa nada a ver com nada, que eu não conheço, mas tá ali aquela cartinha. O que pode ser isso que está acontecendo agora? Isso se chama cessão de crédito. Acontece muito com grandes empresas, tipo banco, empresa de telefonia. A empresa, ela vende a sua dívida para outra empresa, que é uma empresa basicamente de cobrança. Geralmente são aquelas empresas que ficam te ligando o dia inteiro para te cobrar uma dívida. Senhor Barriga dos tempos modernos. Exatamente. E aí, esse tipo de empresa, o que acontece? A cessão de crédito, você precisa ser notificado. Por quê? Se você está devendo o banco e de repente outra empresa está te cobrando, você precisa saber quem é que é a empresa, a nova credora. Segundo a legislação, você precisa ser notificado disso, mas normalmente isso não acontece. Normalmente você recebe cartas de 1, 2, 3 empresas diferentes dizendo que elas são as novas credoras, então você tem que ter cuidado com isso. Lá no nosso canal a gente tem um vídeo específico falando sobre isso. E a coisa mais importante que você tem que saber é que não pode ter constrangimento na cobrança. Então, assim,
não podem ficar ligando para os seus vizinhos, não podem ficar ligando para sua família e especialmente não podem ficar ligando para o seu trabalho. Porque sim, tem algumas empresas que ficam ligando para o seu trabalho dizendo que você está devendo e isso é uma forma de constrangimento. Verdade ou mito? Dívida caduca? É verdade, muita gente não sabe, mas as dívidas têm um prazo de validade. Os prazos mais comuns são, por exemplo, cartão de crédito, que são 5 anos, água ou luz são 10 anos, mas sempre vai depender do tipo de dívida. E, geralmente, por exemplo, no caso de cartão de crédito, começa a contar a partir do vencimento do boleto. Então, o último boleto que você deixou de pagar, a partir daquela data, conta 5 anos para aquela dívida vencer. Então, nesse caso aí, 5 anos, morreu, tirou meu nome lá da SPC Serasa, acabou. Sim. Tem algum jeito desse esqueleto reviver e voltar a me assombrar? Se, por exemplo, você está devendo o cartão de crédito e aí passou 4 anos e 11 meses. Limitinho ali de cima. Quase chegou nos 5, só que aí a empresa do cartão de crédito entrou com um processo contra essa pessoa. Aí o processo, ele meio que suspende o prazo e aí você vai ter o processo, você vai ter que responder o processo e a sua dívida vai continuar existindo. Mas fora isso, é o que pode acontecer. Então esse é o máximo perigo ali, né? Chegar no fim e ter essa encheção de saco de ter que parar na justiça e tal, ter problema. Então, ok. Então vamos pro caso que eu decidi, vou pagar esse negócio, consegui negociar um desconto lá, me abateram alguma coisa, facilitou, poupei um dinheiro, vi a playlist de orçamento dos juros baixos, reorganizei, aponta aí pro card aqui, pra aparecer aqui. Aí, beleza, resolvi que vou pagar. O que eu tenho que ficar de olho? Primeiro você tem que ficar de olho também na data, que o acordo ele também meio que renova o prazo. Então, 4 anos e 11 meses, fiz um acordo com o cartão de crédito, começa a contar de novo, porque você emitiu um novo boleto. Eu fosse fazer um parcelado ali, né? Exatamente. Até uma breve interrupção, né? For fazer algum acordo desses, beleza, acordo, mas se você conseguir pagar tudo à vista, aí você consegue negociar um desconto bem melhor. Sim. E aí, no caso, por exemplo, você resolveu pagar o acordo todo à vista. Você tem que pensar que o que interessa, quem é mais interessado nisso tudo, é você. A empresa, ela lida com milhões de pessoas, então pode ser que a empresa, por exemplo, perca os seus comprovantes de pagamento, ou então a empresa não processe o seu pagamento. Então você tem que guardar o comprovante de tudo. Então assim, você pagou, você fez um acordo por telefone, anota o número do protocolo. O melhor de tudo é você mandar e-mail. Você fez um acordo, pede um e-mail e manda um e-mail falando tudo que você falou no telefone. Olha, fiz a ligação no dia tal, na hora tal, aqui está o comprovante de pagamento. Tenta ter tudo guardado, porque se você tiver... Exatamente, porque fica por escrito. Então, se você tiver algum problema, não tá numa gravação que você não tem acesso. Tá no sua caixa de e-mails. Então, você tem que ter as provas de tudo isso para caso você tenha algum tipo de problema, você tem como comprovar que você estava de boa fé, que você pagou tudo. E Pedro, no caso em que um parente meu faleceu, eu herdo essa dívida? Então, essa é uma dúvida muito comum, mas não, você não vai herdar a dívida do seu parente falecido. Quando uma pessoa morre, você precisa abrir um inventário. Um inventário é quando você pega todos os bens, as dívidas e os herdeiros de uma pessoa e faz uma contabilidade de tudo isso. Então, por exemplo, se a pessoa ela tinha 5 mil reais em bens e 4 mil reais de dívida e 2 herdeiros, o que vai acontecer? Você vai pegar essas dívidas de 4 mil reais e vai descontar daqueles 5 mil reais que ela tinha numa conta de banco, por exemplo. Depois disso vai sobrar R$1.000, então esses 2 herdeiros vão receber R$500 cada um. Só que se, nesse mesmo exemplo, a pessoa tem 2 herdeiros, 5 mil reais em conta, só que ela tem 6 mil reais de dívida, o que vai acontecer é que no processo de inventário, nem todos os credores vão receber o dinheiro. Então, no processo de inventário, vocês vão ver qual credor vai receber e quanto cada um vai receber. Por quê? Porque são 6 mil reais de dívida, só que só tem 5 mil reais para pagar. Os 2 herdeiros que sobrarem, que tiverem, eles não vão ter que pagar R$1.000 de cada um, porque a legislação diz que as dívidas elas são pagas com o patrimônio que a pessoa deixou em vida. O que é esse patrimônio? Esse patrimônio ele é muito diverso. Ele tem conta em banco, ele tem imóveis, ele tem carro, ele tem joias, ele tem, por exemplo, uma conta de FGTS, isso é muito importante porque muita gente esquece.
Tudo isso vai ser usado para pagar as dívidas que a pessoa tiver. E para isso vai ser super importante você procurar uma advogada ou um advogado. Você não pode fazer isso sozinho. Então, qualquer dúvida, você procura assistência jurídica. Se você não tiver dinheiro, você procura a Defensoria Pública, que pode prestar atendimento gratuito. Cara, inventário é um negócio tão complicado que eu acho que dá um vídeo só sobre isso, né? Pesadíssimo. Mas, em resumo, não herda dívida. O máximo que pode acontecer é que eu não vou ganhar nada, porque os credores vão levar o patrimônio todo. Exatamente. Se você tiver alguma dúvida, a gente tem um vídeo lá no nosso canal, que é o passo a passo de um inventário, as coisas básicas que você precisa saber. Mas ao longo do tempo a gente vai com certeza produzir mais vídeos sobre isso. Agora vamos para a nossa última pergunta, ela é embebida em raiva. Eu não tô negativado, mas tive meu empréstimo negado. O que aconteceu? O que aconteceu foi que a empresa não te deu crédito, assim. Não existe nenhuma lei que determina que uma empresa precisa te conceder crédito. Então, depende da política da empresa, se vale a pena ou não o risco de te oferecer dinheiro. O que não pode acontecer é você ser discriminada ou discriminado de algum jeito. Então, se, por exemplo, não te derem crédito e falarem explicitamente que não vão te dar crédito porque você é negra ou negro, aí é um caso de racismo, então existe uma discriminação contra você. Mas geralmente não é isso que acontece. Geralmente os juros baixos sabem bem como é que funciona esse tipo de coisa e tem vídeos explicando isso. Mas geralmente é uma questão da empresa mesmo, um negócio. É uma questão que na real não tem nem nada muito a ver com lei, né? Tem a ver mesmo com economia, né? Como já expliquei em outros vídeos, é só isso, né? A empresa vai fazer sua avaliação de crédito e vai falar, cara, não consigo emprestar para esse cara porque eu tô achando que ele não vai me devolver, eu não consigo aguentar esse nível de calote ali na minha empresa. E é isso, o crédito é negado e cada empresa tem sua política diferente, como você falou. Meu caro, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Eu tenho certeza que muita gente vai se beneficiar dessas coisas que você respondeu, que realmente foram bem complexas e tal. E, enfim, cara, manda aí tua despedida pra galera, fica à vontade aí. É muito bom estar aqui. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente se junta e faz outros vídeos. Vou convidar também vocês a seguirem lá o canal e verem um vídeo que a gente gravou lá no nosso canal, que é sobre se você ganhou dinheiro de processo, o que você faz com esse dinheiro, como é que você investe esse dinheiro, que é o que os Juros Baixos explica de forma fenomenal. Porra, tamo aí então, lá nesse vídeo eu respondo lá algumas coisas. E como sempre, se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de outros temas também, trago aqui o Pedro de volta pro canal, ele explica tudo pra vocês, é só lançar aqui nos comentários, se inscrever no nosso canal aqui, deixar teu like se você curtiu o vídeo e, é claro, passa lá no canal do Posso Processar no YouTube e no Instagram também, dá o alô pra eles lá. Então é isso, um abraço, até a próxima!